Olá, corredores, bem-vindos! Se começou a correr para tentar emagrecer, este vídeo é para si. Vamos dar muitas dicas sobre como conseguir atingir os seus objetivos. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho e deixar o vosso like, o joinha. Existem muitas pessoas que começaram a correr para emagrecer, ou no limite até para, e há muitos casos assim, para conseguir comer à vontade e não engordar. Pronto, também é outra variante deste objetivo. No entanto, é muito difícil nós conseguirmos baixar o peso com a corrida. Tem que haver mais qualquer coisa, algo mais para se conseguir esse objetivo. E é isso que eu vou explicar neste vídeo. Uma coisa que deve ter em atenção é que, por vezes, mesmo com corrida, não consegue baixar o peso, porque vai transformar massa gorda em massa muscular. E a massa muscular até é mais pesada do que a massa gorda. E, portanto, muitas vezes nós começamos a correr, começamos a praticar desporto e, em vez de baixarmos o peso, nós conseguimos aumentar o peso. No entanto, conseguimos verificar que estamos a ficar mais tonificados, a roupa vai servindo melhor, apesar do peso até poderá estar a aumentar ou manter-se. Portanto, o peso não é necessariamente o indicador que vocês devem ter em consideração. Devem olhar para tudo na globalidade. Se vocês pretendem atingir os vossos objetivos de perda de peso, então têm que fazer uma coisa, que é definir os objetivos, porque não havendo objetivos não sabem o que é que vocês pretendem. Isso ou quer baixar peso, isso não é nada, né? Tem que baixar um determinado valor, ou então baixar um determinado tamanho de roupa. Agora, o que é importante? Definir objetivos que sejam corretos, sejam alcançáveis, que sejam desafiadores, mas que sejam alcançáveis, porque senão vão andar sempre frustrados, vão dizer que não conseguem, Bom, é isso que já perceberam o que é que eu quero dizer. Portanto, objetivos bem claros e objetivos desafiadores, mas passinho a passinho. Pequenos objetivos que vão levar a um objetivo final, depois no final, a longo prazo. Se vão iniciar a prática de corrida para perder peso, essa prática de corrida tem que ser bastante gradual. Não vão começar logo a fazer 20 km ou maratonas, ou seja lá o que for. Portanto, vão fazendo gradualmente, vão aumentando gradualmente a carga de treinos, de forma a que o corpo se vá habituando. Não é só em termos cardiovasculares, é também em termos musculares, em termos de articulações. O corpo pode não estar habituado ao impacto da corrida e, portanto, tem que ser de uma forma muito gradual, porque se vão logo com muita água ao pote, se querem logo atingir os vossos objetivos muito rapidamente e então começam logo a fazer grandes caminhadas ou corridas muito longas ou correr todos os dias, o que vai acontecer é que vão ter muitas dores musculares, vão desanimar porque estão sempre cansados e não vão conseguir depois manter a motivação para continuar a correr. O objetivo é correr um dia, vão descansar outro e depois naquele dia que descansam, depois começam a sentir saudades da corrida, começam a sentir falta da corrida, então no dia em que vão correr já vão ficar mais animados e é assim que vão criar um hábito de corrida, sempre de uma forma gradual, de uma forma progressiva, para evitar lesões e para manter a motivação. Esta dica é das mais importantes, que é, assim como nós vamos praticar desporto, correr, para tentar queimar calorias, para que tenhamos um déficit calórico, ou seja, gastarmos calorias, basicamente é isso, e queimarmos gordura, é muito importante nós termos uma alimentação saudável também, porque aquilo balancear entre as calorias que nós ingerimos e aquelas calorias que nós queimamos no desporto é que vai fazer com que haja o déficit calórico. O déficit calórico é quando nós temos mais calorias gastas do que aquelas que ingerimos e, portanto, nós temos que ter uma alimentação saudável, comer bastantes legumes, proteínas, evitar gorduras e só assim nós vamos conseguir reduzir o peso.
É muito provável que, se imaginemos que nós só corríamos, é muito provável que só correndo e não tendo uma alimentação saudável, é muito provável que não se consiga baixar o peso. Também é provável que só tendo uma alimentação saudável e não correndo, é provável que se consiga baixar o peso. Agora, se nós conseguirmos fazer as duas coisas, nós vamos alavancar um bocadinho a situação e vamos conseguir gastar calorias e também reduzir as calorias que ingerimos. Agora, a alimentação é o mais importante aqui. É nós termos uma forma de ingerir menos calorias, calorias que sejam mais saudáveis, legumes, proteínas, e portanto é essencial. Por mais que corram, por mais que treinem, se não tiverem uma alimentação saudável, não vão conseguir. Em relação a tipos de treinos que poderão fazer para aumentar o déficit calórico ou o gasto de calorias, é o treino de intervalos, ou seja, correr rápido durante um período de tempo, depois descansar, depois voltar a correr rápido, depois voltar a descansar. Portanto, assim conseguem aumentar a vossa capacidade de queimar gorduras, queimar calorias, e é um tipo de treinos que é muito, muito bom. Agora, também tem que ser feito com cuidado, porque é extremamente desgastante, porque nós estamos a correr de uma forma muito rápida e depois descansamos e depois corremos novamente rápido. Ou seja, é um tipo de treino que depois vai necessitar que haja, da dica a seguir, que é o descanso. Nós temos que fazer descanso, nós temos que intercalar dias de treino com dias de corrida. Nos dias em que nós treinamos um pouco mais, de uma forma mais rápida, ou um bocadinho mais forte, ou mais quilómetros, é importante depois no dia seguinte nós descansarmos, ou então fazermos depois um treino muito leve para fazer a recuperação. Portanto, temos que balancear tudo, né? Quer dizer, portanto, nós temos que conseguir que o corpo entre num equilíbrio entre o desporto, que no fundo é uma agressão que nós estamos a provocar no organismo, que depois o organismo vai se habituar a esse desporto. No entanto, só vai conseguir se for intercalando períodos de corrida ou períodos de praticar desporto com períodos de descanso. Outro aspecto também essencial para quem quer perder peso e até quem quer praticar desporto é manter-se sempre hidratado. Não só durante os treinos, mas após, fora dos dias de treino, sempre que possível beber água. Não esperar para estar com sede para beber água, para se hidratar. Isso é essencial. É mais um dos aspectos que, mesmo que não pratiquem desporto, mesmo que não estejam a fazer dieta, é muito importante nós hidratarmos, porque o corpo necessita de água. Grande parte do nosso corpo é água e, portanto, se houver déficit de água, nós vamos ter problemas. Portanto, beba água, principalmente se está a iniciar-se no desporto, se está a tentar perder peso, porque depois pratica desporto, começa a transpirar muito, começa a perder muitos líquidos e esses líquidos têm que ser repostos. E o vídeo de hoje é este. É muito importante e é muito útil vocês praticarem desporto se pretenderem baixar o peso e ganhar mais saúde, ter uma vida mais saudável. Portanto, a corrida é uma alternativa muito viável para quem quer perder peso. No entanto, essa perda de peso só vai acontecer se nós fizermos tudo o resto. E tudo o resto é quando nós estamos a praticar desporto, nós também temos que ter uma alimentação saudável, nós também temos que ter hidratação, nós temos que ter descanso entre os treinos, nós temos que ser progressivos ao longo quando nós estamos a começar a correr, porque só fazendo todas estas coisas nós vamos conseguir, portanto, e definam um objetivo. Esse objetivo deve ser realista para que estejam sempre motivados para estarem a atingir. Eu tenho que atingir, por exemplo, posso querer perder 10 quilos em um ano. Pronto, é uma situação que é viável nós conseguirmos, dependendo do peso da pessoa, né? Se a pessoa já tiver 50, é difícil perder 10, mas se tiver 100, se calhar 10 já é mais fácil. Mas definam um objetivo de longo prazo e depois cortem esse objetivo em várias etapas para conseguirem atingir
e vão ver que se cumprirem com estas dicas que eu vos dei aqui, vão conseguir. Agora é a altura de subscreverem o canal, se ainda não subscreverem, deixar o vosso joinha aqui, o vosso like, partilhar com os vossos amigos e ativar as notificações aí no sininho, que é para serem alertados sempre que houver novos vídeos. Vá, bons treinos, até à próxima, vá, Deus.